Quero que você abra a palavra de Deus comigo no Evangelho relatado por Mateus. Mateus capítulo 11. O versículo que eu vou ler é o 25. Mateus 11, 25. Glória a Deus. Novo Testamento, Evangelho relatado por Mateus, capítulo 11, versículo 25. Você que pode ficar de pé, faça isso em reverência à palavra de Deus. E vamos ler o que está escrito. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Vou ler de novo. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Eu vou ler pela terceira vez e você que está aqui comigo, repita em seguida, bem alto e bem forte. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quem crê que Deus vai revelar coisas hoje aqui para a gente? Crê? Você crê que Deus vai falar conosco nesse dia? Amém? Então vamos aplaudir bem forte a palavra do nosso Deus. Vamos dar a esta palavra a melhor salva de palmas. Isso, vamos aplaudir. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga bem alto: glória ao teu nome, Senhor. Isso, mais alto, aplauda e diga: glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Pai bendito e todo-poderoso, a tua palavra foi lida e agora será pregada. Vem, ó Deus, e revela os mistérios aos pequeninos. Envia a tua palavra santa com poder, unção, autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza resultado, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. O Senhor Jesus, nesse texto que a gente leu, glorificou ao Pai, porque o Pai revela coisas para os seus pequeninos que muitos sábios e entendidos deste mundo não conseguem entender. Olha o privilégio que Deus dá para o seu povo. Talvez você que está me assistindo aqui, ao vivo, aqui na igreja ou em casa, talvez você seja uma pessoa de muita instrução, academicamente falando. Talvez você seja uma pessoa formada, com uma ou duas faculdades, com um vasto conhecimento geral ou determinada área. E talvez não. Talvez você seja uma pessoa de poucos estudos, de pouca instrução, eu não sei. O que eu sei é que você recebeu de Deus o privilégio de entender os mistérios do reino de Deus. Dá glória a Deus por isso. E esses mistérios do reino de Deus, que Ele me fez entender, que Ele te fez entender,
me faz mais sábio do que os sábios deste mundo. Então eu quero que você pare de se sentir pequeno, pare de se sentir uma pessoa, eu sou coitadinho, eu mal sei ler, eu não fiz faculdade, eu não entendo muitas coisas. Escute, você sabe coisas que os sábios e entendidos desse mundo não entendem. E por que você sabe? Porque Deus ocultou estas coisas dos sábios e revelou para os pequeninos. Diga obrigado, Jesus. Isso é um privilégio isso. Hoje eu vou mostrar para você, dentro da palavra de Deus, alguns desses mistérios que Deus revela para os pequeninos e que os sábios e entendidos desse mundo entram em parafuso tentando entender e não conseguem. A língua portuguesa chama de paradoxos. Você sabe o que é um paradoxo? Um paradoxo, segundo a língua portuguesa, é um pensamento ou é um argumento que contraria a maneira de pensar da grande maioria das pessoas. Isso é um paradoxo. Você fala um paradoxo quando você fala algo que ninguém concorda. Você pensa num paradoxo quando você pensa de maneira diferente do que a maioria pensa. Então paradoxo é isso. A língua portuguesa explica como paradoxo uma frase, por exemplo, que aparenta não ter sentido. A principal característica do paradoxo é exatamente a falta de nexo e de lógica. Assim, quando você lê logo de cara um paradoxo, você fala, não, peraí, isso aqui não faz sentido. Quando você lê um paradoxo, você fala, não, pera, tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui não tem lógica. E a palavra de Deus está assim, de paradoxos. Jesus vivia falando esses paradoxos. Coisas que tinha gente que ouvia Jesus falar e dizia, não, esse camarada está falando coisa com coisas que ele falou aí, não tem lógica, não tem sentido. Mas aí entra o que eu acabei de ler para você. Os paradoxos de Jesus, na verdade, eram palavras de sabedoria que os sábios e entendidos desse mundo não conseguiam compreender, só entendiam os pequeninos, aqueles a quem Deus revelou. Conseguiu entender o que é um paradoxo? Então, um paradoxo é isso, é um pensamento, é um argumento que contraria os princípios gerais que a maioria das pessoas acredita. Eu vou te dar exemplos, e nós vamos aprender com esses paradoxos, porque são mistérios da palavra de Deus. E se não fosse para a gente aprender, não estaria escrito, né? Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O primeiro paradoxo do reino de Deus que eu quero te mostrar está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 11 e 12. Mateus 23, 11 e 12. Jesus foi quem disse isso. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos parar para raciocinar aqui, vamos lá. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Que lógica tem isso? Tem lógica nenhuma. Isso aqui é um paradoxo. Quem não tem o Espírito Santo, quem não é esses pequeninos que Deus revelou os mistérios, lê isso aqui e fala, eu não entendi coisa com coisa. Como é que é a história? O
o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Não faz sentido. Está compreendendo como que é o paradoxo? Como é que ele dá o nó na cabeça das pessoas? Mas por que Jesus deu esse ensinamento? Porque Deus tem aversão a gente soberba. Deus não gosta nem um pouco de gente soberba. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Deus não gosta de gente soberba, arrogante, prepotente. No mundo aí fora, quem é que será exaltado? Será exaltado aí fora aquele que a si mesmo se exalta. Lá fora é assim. Existe um termo muito usado aí no mundo business, muito usado nos negócios, no trabalho de uma forma geral, que é o marketing pessoal. O que é marketing pessoal? É você vender o seu próprio peixe, é você falar bem de si mesmo, é você vender a sua própria imagem. Eu não sei se você já foi em algum lugar que tinha alguém te vendendo algo, e antes da pessoa te apresentar o produto, ela apresenta ela mesma. É porque eu sou o vendedor aqui que mais vende, é porque eu sou aquele aqui que, olha, eu sou premiado, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso. Isso é marketing pessoal. O mundo aí fora ensina os profissionais a fazerem isso. Quem já ouviu falar em marketing pessoal? Você sabe disso. Então, a maneira do mundo pensar é: você quer ser exaltado? Comece por si mesmo. Exalte-se a si mesmo. Coloque as tuas qualidades na frente. Coloque o teu eu na frente. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, quem vem com essa de marketing pessoal, quem vem com essa no reino de Deus de querer ser grande, de querer engrandecer a si mesmo, o que Deus faz? Abate. Então, se você quer crescer no reino de Deus, aprenda a ser humilde. Você sabe qual foi o maior profeta já nascido de mulher, o maior profeta de todos os tempos? Foi João Batista. Quem disse isso foi Jesus, né? Jesus falou que ele foi o maior profeta de todos. Sabe quantos milagres João Batista fez? Nenhum. Ele nunca fez chover em tempo de seca. Ele nunca fez descer fogo do céu. Ele nunca fez o mar se abrir. Ele nunca curou um leproso. Ele nunca abriu os olhos de um cego. Ele não fez milagre nenhum. E ele só pregava uma mensagem. Você ia ouvir ele no domingo, ele estava pregando arrependimento. Você ia ouvir ele na segunda, era arrependimento. Na terça era arrependimento. Na quarta, era arrependimento. Todo dia só pregava a mesma coisa. E como é que pode um homem que só prega uma mensagem, que nunca fez um milagre sequer, que teve um ministério pequeno, curto, e num único lugar, como é que esse homem pode ser considerado o maior de todos? É porque no reino de Deus é assim. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. O João Batista, que foi esse maior profeta de todos, ele não queria se exaltar. Quando as pessoas chegavam para ele querendo exaltar ele, dizia: pode parar, porque depois de mim vem outro que é muito maior do que eu, que é tão maior do que eu não sirvo nem para desamarrar as sandálias das suas alparcas, as correias das suas sandálias. Ele é muito maior do que eu. João Batista dizia: convém que ele cresça e eu diminua. Então é por isso que João Batista foi colocado por Jesus como um dos maiores profetas de todos. Ele sabia qual era a sua missão e ele nunca quis se engrandecer. Os próprios discípulos do João Batista, que insistiam em segui-lo, quando ele já tinha mostrado que era Jesus que era para seguir, teve um dia que ele chegou para aqueles discípulos que insistiam em andar com ele, falou assim: vem cá, vai até Jesus e pergunta para ele se ele é o que havia de vir ou esperamos outro.
Era uma forma educada de mandar os camaradas embora. Ó, vocês estão seguindo o cara errado, não é mais para me seguir, é para seguir Jesus. Vai lá e pergunta para ele. Aí esses discípulos foram lá e perguntaram. O João Batista mandou perguntar se tu és aquele que havia de vir ou se virá outro. Aí Jesus falou, responde para ele que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo, que os coxos estão andando, que os leprosos estão purificados e que o reino de Deus está sendo anunciado. Aqueles homens não voltaram mais para João Batista, ficaram com Jesus. Quando foram contar para João Batista, ô João, Jesus está batizando mais gente do que você. Os discípulos de Jesus estão lá, ele prega e os discípulos batizam, estão batizando mais gente que você. E João não tinha problema com isso, ele dizia, convém que ele cresça, eu vim apenas para preparar o caminho. Então você e eu temos que andar de acordo com os princípios do reino de Deus. Quer ser exaltado diante das pessoas? Isso não é pecado, isso não é problema. Não é errado você querer ser honrado, não é errado você querer ser exaltado, ocupar uma posição de honra e de destaque. Mas saiba que quem vai te honrar, quem vai te colocar na posição de destaque é o Deus Todo-Poderoso. Então anda de acordo com a palavra. Pastor, lá no meu trabalho eu quero crescer e eu não sei como é que eu faço para crescer. Eu acho que eu vou começar a treinar essas técnicas aí de marketing pessoal, para eu chegar falando de mim mesmo e eu vender o meu peixe. Começa a agir como a palavra ensina. Se humilha. Não é se humilhar diante das pessoas. Ah, não, vai, escolhe outro, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não é diante das pessoas. É se humilhar diante de Deus. É você chegar diante de Deus e dizer para Deus, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Sem ti eu nada posso fazer. Quando você se humilha na presença de Deus, Deus vai te exaltar. Vamos aplaudir o Senhor. Pode começar hoje a se humilhar na presença de Deus. Outro paradoxo semelhante a esse, está bem parecido com esse, está em Mateus 20. Mateus 20. Quem se humilha será exaltado. E quem se faz pequeno, será o que no reino de Deus? Será grande. Mas espera aí, o pequeno e o grande é um o contrário do outro. Então que lógica tem? Eu quero ser grande e me faço de pequeno. Não tem lógica. Que nexo tem? Não tem sentido. O mundo aí fora ensina, você quer ser grande? Ande com os grandes. Você quer crescer? Anda com gente, uns barões, né? Cola com quem tem poder, que você vai ter poder também. É isso que o mundo aí fora ensina, gente. Só que não é assim que o reino de Deus ensina. Jesus tinha 12 discípulos. E esses 12 discípulos não eram homens perfeitos, santos, cheios do Espírito Santo. Vão ficar assim depois. No início, eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, comerciantes, gente normal, como eu e você, que vão ficar 3 anos e meio sendo treinados por Jesus, até chegar ao status de homens de Deus, de cheios do Espírito Santo. Mas até chegar lá, vão dar trabalho demais para Jesus, esses homens. Você acha que no meio dos 12 discípulos de Jesus, não tinha uma rinchazinha, não? Será que não tinha? Será que não tinha uma certa disputa entre eles, para saber quem era o mais influente, para saber quem é que estava mais próximo, quem tinha mais chances com Jesus? Tinha sim, esse sentimento existia. Olha aqui Mateus capítulo 20, versículo 25 em diante. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios
são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Porque bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E pergunto a você: existe alguém maior do que Jesus? Existe? Alguém mais santo do que Jesus? Alguém mais poderoso do que Jesus? Alguém mais maravilhoso do que Jesus existe? Não. Existe um rei nesse mundo mais poderoso do que Jesus? Não. Mas como é que Jesus veio a esse mundo, hein? O nascimento de Jesus, como é que foi? Foi o nascimento de um rei. Você lembra quando nasceu aquele príncipe, aquele filho do príncipe lá da Inglaterra? Você lembra? O mundo parou para dar a notícia que nasceu o bisneto, sei lá, tataraneto da rainha da Inglaterra. O mundo inteiro parou para dar aquela notícia. A mulher saindo da maternidade, todo dia sai mulher da maternidade, tem ninguém para fotografar, não é? Mas no dia que aquela duquesa saiu maravilhosa da maternidade, parecia até que tinha ido num salão de beleza e não da luz, né? Todo mundo estava lá, ó, clicando, fotografando. Por quê? Porque aquele que nasceu é um sucessor do sucessor do sucessor do trono britânico. Nem é um rei, ele só está na linha de sucessão. Para ele ser rei um dia tem que morrer uma meia dúzia primeiro. Mas mesmo assim o mundo inteiro deu notícia: Jesus é rei, e é o maior rei que existe, é o rei dos reis. Mas como é que foi o nascimento dele aqui? O nascimento dele tinha nem onde nascer, tinha nenhum lugar, tinha nenhum quarto para a Maria dar à luz. Foi lá no meio dos animais, lá na manjedoura, para dar à luz. Jesus poderia reivindicar para si toda a glória, toda a honra, todo o status de rei. Mas como que ele viveu aqui? Ele viveu como uma pessoa comum. Até aos 30 anos de idade, trabalhou a função que José exercia de carpinteiro, ensinou para ele, ele foi, aprendeu e fez aquilo por muito tempo, até que chegou a hora dele cumprir a sua missão. Então o próprio Filho do Homem, o próprio Jesus, assumiu esse princípio, né? Aquele que quer ser grande se faz de servo. Eu acho estranho quando eu vejo na igreja pessoas que querem fazer a obra, mas não querem servir, que querem ser grandes. Não, eu cresci, olha, eu era membro, agora não sou mais membro, agora sou obreiro. Respeito, sou obreiro. Cresceu. Eu era obreiro, não, agora não sou mais obreiro, sou diácono. Respeite, diácono, cresci. Sou diácono não, evangelista, presbítero, pastor, hein? Pastor, me chama de pastor. Ademir não, pastor Ademir, imagina. Não, eu sou bispo. Que não vem com essa de pastor, não. Pastor é os outros lá, eu sou bispo. Bispo não, apóstolo. Apóstolo não. Aí eu quero ver o que vão inventar depois dessa, né? Sei lá o que vão inventar daqui a pouco. É claro que existem termos que são bíblicos, né? São bíblicos, podem ser usados. Mas são usados com qual sentimento? Qual é o sentimento de quem está trazendo aquela honra para si, hein? Tem gente que nunca nem foi consagrado, nunca nem recebeu imposição de mãos, mas quer para si o mais alto cargo, a mais alta nominação. E Jesus não tinha isso. Jesus, onde ele chegava, as pessoas diziam assim: tu és o Cristo? Ele dizia: é tu que está dizendo. Tu és o Cristo? Tu que dizes. Ele não estava ali querendo engrandecer-se.
A palavra diz aqui, esse é um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus, em Filipenses capítulo 2, verso 5, falando ainda desse sentimento de Jesus, que é um paradoxo, porque todo mundo quer ser grande nessa vida, todo mundo quer ser grande, mas Jesus ensinou que no reino de Deus, quem quiser crescer tem que se fazer pequeno. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele estava lá no céu, no trono de glória. Aí Deus falou: eu preciso de alguém para ir lá na terra, assumir a forma humana e viver como um servo e morrer como um pecador. Jesus poderia dizer assim: ó, estou fora. Eu não, eu sou Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu estou ali, ó, na nata. Eu não vou descer lá. Assumir forma humana, viver como um pecador, morrer ainda como um condenado, nem pensar. Manda um anjo aí, está cheio de anjo à toa aí, fica só aí cantando o dia inteiro. Mande um anjo aí. Eu não vou não. Jesus não poderia ter recusado a missão, mas ele se dispôs a deixar o seu trono de glória e vir a esse mundo viver e morrer no nosso lugar. É por isso que ele é digno de toda a honra, é por isso que ele é digno de toda a glória. Vamos aplaudir e glorificar muito a ele. Ele é digno de ser exaltado e adorado, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus exaltou Jesus por isso, porque quem quer ser grande, se diminui. Outro paradoxo, e esse aí, puxa, esse é pesado, hein? Outro paradoxo do reino de Deus é amar quem te odeia. Você já leu isso na palavra de Deus? Deixa eu te mostrar na palavra. Mateus capítulo 5. O que é o normal? O normal é: você gosta de mim, eu gosto de você. Você me ama, eu te amo. Se eu falo bem de mim, eu falo bem de você. Isso é o normal. Toma lá, dá cá. Vai gentileza, vem gentileza. E se você me trata mal, o que eu faço? Eu trato bem todo mundo, mas você eu trato mal. Você me trata mal? Você fala mal de mim, eu falo mal de você. Você não gosta de mim, eu também não gosto de você. Você me odeia, eu também te odeio. Esse é o normal lá fora, lá no mundo. Mas no reino de Deus há esse paradoxo: amar quem te aborrece. Mateus 5,43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então o que a palavra está ensinando aqui? Que amar quem te ama é fácil. Até quem não é de Jesus faz isso. Desejar o bem para quem quer ter o bem, todo mundo faz. Qual que é o desafio de ser filho de Deus? Qual é o desafio de fazer parte do reino de Deus? É amar, desejar o bem, ajudar,
mesmo aquela pessoa que você sabe que fala mal de você pelas costas, mesmo aquela pessoa que você sabe que nunca te estendeu a mão, mesmo aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, mas ainda assim você ora por ela, ainda assim você abençoa ela, e se você tiver a oportunidade de ajudar, você vai lá e ajuda. Pastor, mas essa pessoa não merece. O que está em questão aqui não é o mérito da pessoa, o que está em questão aqui é se eu sou ou não sou do reino de Deus. Se eu sou do reino de Deus, é assim que eu vou agir. A pessoa não merece ajuda, a pessoa não merece ser amada, não merece ser ajudada, ser respeitada, porque ela não faz nada disso, mas eu vou fazer mesmo que ela não mereça, porque está em mim esse princípio de amar até quem me odeia. Agora, saindo um pouco dos ensinamentos de Jesus, eu vou te mostrar que o apóstolo Paulo, que também foi um homem muito sábio, ele usava muitos paradoxos nos seus ensinamentos. Você sabe que 1/3 do Novo Testamento foi escrito por Paulo, né? E Paulo, nas suas cartas, ele vivia falando coisas que quem lia não entendia. O Pedro mesmo falou isso. O Pedro falou que o Paulo escrevia coisas difíceis de entender. Então tem coisas que Paulo escreveu aqui que não tem lógica humana, que não tem nexo, que contraria o que a maioria das pessoas pensam. É isso que a língua portuguesa chama de paradoxo. Deixa eu te mostrar um dos paradoxos que Paulo ensinou aqui, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Segundo aos Coríntios 12, olha só o verso 9 e o verso 10. Vê se tem lógica isso aqui. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10. Pelo que sinto prazer, prazer, não é tristeza, nem raiva, nem ódio. Sinto prazer no que, igreja? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Agora olha isso, porque quando estou fraco, então sou. Que lógica tem isso? Como assim, quando eu estou fraco, eu sou forte? O fraco é o contrário do forte. Como é que eu posso estar fraco e ser forte ao mesmo tempo? Quem é sábio desse mundo, lê isso aqui e fala: estou dizendo que a Bíblia é um livro de doido? Olha aqui, que negócio mais maluco. Quando estou fraco, eu sou forte. Não tem como ser verdade isso aqui. Os sábios e entendidos desse mundo não conseguem compreender. Mas os pequenininhos que sou eu e você, a gente lê isso aqui e fala: oh meu Deus, é verdade. É verdade. Quando eu me sinto fraco, quando eu me sinto caído, abatido, triste, que eu não tenho mais força para prosseguir, o que acontece com a gente? Vem o Espírito Santo e nos levanta pela mão direita, e nos faz conquistar, e nos faz avançar, e nos faz crescer. É no momento da nossa fraqueza humana que o Espírito Santo mais se manifesta na nossa vida. Talvez foi num dia que você estava muito fraco, que você não tinha força nem para orar, que você dobrou o joelho e só desceram lágrimas pela tua face. E foi naquele dia ali que Deus liberou uma grande vitória para você. Como é que pode, né? Justamente no dia que você estava tão fraco que não aguentava nem orar, foi naquele dia ali que você mais movimentou o mundo espiritual. Porque é quando a gente se sente fraco que Deus nos fortalece. O poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Você que está se sentindo fraco, abatido, desanimado,
saiba que hoje o Espírito Santo está aqui usando essa tua fraqueza para trabalhar ainda mais na sua vida. Aos Hebreus capítulo 11, ainda dentro desse assunto, o escritor aos Hebreus explicou que os heróis da fé venciam muitas vezes em momentos de fraqueza. E na fraqueza, eles tiraram forças. Olha só, Hebreus 11, 32. E que mais direi? Faltar-me-ia ao tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. É assim que funciona com a gente também. Os grandes heróis da fé, quando não tinham mais forças para lutar, quando não sabiam mais o que fazer, vinha o poder de Deus e atuava neles. Vinha o poder de Deus e manifestava a glória deles. Então é isso que Deus quer fazer na sua vida. Outro paradoxo que o mundo não entende, só os pequenos vão entender, está aqui em Filipenses capítulo 3, verso 8. Sabe qual é? É perder para ganhar. Perder para ganhar. Não é absolutamente o contrário? Perder e ganhar? Só que no reino de Deus, a gente muitas vezes tem que perder para ganhar. Pastor, não entendi. Leia Filipenses 3:8 que você vai entender. Vamos ler o 7 também. Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha condições de ser um dos fariseus daquela época. E ser um fariseu daquela época era um status. O Paulo foi ensinado aos pés do maior teólogo daquela época, o Gamaliel. Ele foi ensinado por Gamaliel, ele teve uma formação que lhe daria um status de doutor. Mas o que o Paulo disse? Eu peguei tudo aquilo que eu ganhei e reputei tudo como perda, deixei tudo para trás para ganhar a Cristo. Então, para ganhar Cristo, ele perdeu coisas. Às vezes as pessoas que não conhecem a Deus olham para mim e para você e dizem, sabe o quê? Você está perdendo a sua vida, você está perdendo a sua juventude, você está perdendo finais de semana, você está perdendo o feriado, você está perdendo o mês de férias para ficar indo na igreja. Alguém aqui já ouviu algo assim? Levante a mão quem já ouviu isso assim. Já. Pessoas dizem, você está perdendo o tempo com a família, você está perdendo o tempo disso, perdendo tempo daquilo. Só que aqueles que querem ganhar o reino de Deus, muitas vezes vão aparentemente perder nessa vida. Só que é uma perda que você compensa. Você está perdendo coisas nesse mundo que na verdade não te acrescentariam nada. O que você perde nesse mundo é algo passageiro, são alegrias passageiras, é um descanso passageiro, mas o que você ganha algo que vai durar para toda a eternidade. O que você ganha com Jesus é muito melhor do que aquilo que você perde neste mundo. Olha aqui Lucas capítulo 9, versículo 24, Jesus também falou sobre isso, perder para ganhar. Lucas capítulo 9, versículo 24.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Então você tem que parar para pensar, o que é que eu quero? Ganhar a minha vida ou perder a minha vida? Porque Jesus está dizendo que quem quer nesse mundo ganhar a sua vida, é aquela pessoa que diz assim, eu não vou perder meu tempo na igreja num domingão desse, eu podia estar na praia, eu podia estar viajando no mês de janeiro, mês de férias, eu podia estar em qualquer outro lugar, eu vou perder meu tempo indo para a igreja, não, outro dia eu vou, outro dia que eu não tiver nada para fazer, eu vou para a igreja. Dia que eu não tiver nenhum lugar para ir, eu vou na igreja. É assim que muitas pessoas pensam, deixam Deus para depois, porque elas querem ganhar a sua vida. E quem quer ganhar a sua vida, perdê-la. Porque depois a pessoa vai chegar lá diante dos portões celestiais, aí ela vai dizer que ela ganhou muitos feriados, que ela ganhou muitos finais de semana, que ela ganhou muitos momentos maravilhosos aqui nesse mundo, mas vai perder toda a eternidade. Vai perder, porque quis ganhar. Já aquele que está perdendo, eu estou perdendo de estar na praia agora, eu estou perdendo de estar agora viajando, eu estou perdendo agora de estar em outro lugar. Não, eu estou ganhando a vida eterna aqui nesse lugar. Vamos aplaudir o Senhor. Você parece que está perdendo, mas na verdade está ganhando. É claro que as pessoas lá de fora não vão entender isso. Não adianta você querer fazer as pessoas entenderem isso, que eles não vão entender. Jesus disse que essas coisas foram ocultadas aos sábios e entendidos e reveladas só aos pequenininhos. E eu vou terminar agora te mostrando um outro paradoxo do reino de Deus. Morrer para viver. Romanos capítulo 6, versículo 11. Morrer para viver tem lógica? Não, não tem lógica. Tem nexo? Não, não tem nexo. Como é que é isso? Morrer para viver. Se eu quero viver, eu não posso morrer. Porque se eu morrer, eu perdi a vida. Então, como é que é morrer para viver? Só que Jesus ensinou, a palavra de Deus ensina, que quem quer viver para Deus, tem que morrer para este mundo, para as coisas desse mundo. Aos Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica de pé no teu lugar agora, toda a igreja. Você tem que morrer para esse mundo para viver para Deus. Se você quiser viver para esse mundo, você vai morrer para Deus. Não dá para você viver para Deus e viver para esse mundo ao mesmo tempo. Por isso que a primeira decisão sábia e importante que toda pessoa que quer salvação tem que tomar, é a decisão de entregar a vida para Jesus. É a decisão de descer as águas do batismo. Porque o que significa a decisão de entregar a vida para Jesus? O que significa a decisão de descer as águas do batismo? Significa que você está decidido a morrer para este mundo e então viver para Deus. Feche os teus olhos agora, coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você que está aqui, que ainda não entregou a vida para Jesus, mas quer entregar hoje. Quer entregar agora, quer ter o seu nome escrito no livro da vida, quer entrar na cidade santa pelas portas. Pastor, eu quero entrar no céu, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero servir a Deus. Se você está aqui e quer entregar a vida para Jesus, levante a sua mão bem alto junto com a minha mão agora. Talvez você diga, pastor, eu já entreguei a vida para Jesus, eu já tomei a decisão de servir a Deus, mas sabe, eu
diante desse ano tão difícil que passou, a pandemia, eu desanimei, sabe? Eu me afastei, essa que é a verdade. Eu fiquei 1 mês sem vir, 2 meses, 3 meses. Quando eu percebi, eu já estava fraco na fé, já estava pecando de novo, eu já estava viciado de novo, eu já estava fazendo as coisas que Jesus já tinha me libertado, eu já tinha morrido para o mundo. Mas aí parece que eu voltei a viver para as coisas desse mundo e morri para Deus. Tem alguém aqui que está afastado, que quer se reconciliar com Jesus? Porque se tiver, levante a mão que eu vou orar por você. Aqui na igreja tem alguém assim? Não tem? Aqui está todo mundo firme com Jesus, é isso? Então dá glória a Deus por isso. Agora deixa eu falar com você que está em casa. Eu não estou te vendo, eu não sei quem é você, mas o Espírito Santo de Deus está te vendo e Ele te conhece. E Ele quer fazer de você uma pessoa salva de verdade. Porque não adianta você ter tudo e não ter salvação. Se você ter tudo e não ter salvação, você na verdade não tem nada. Por isso eu quero orar por você agora. Coloque a mão sobre o teu coração. Você que está aqui na igreja, você que está em casa também. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, de verdade nós queremos fazer parte do teu reino. De verdade, meu Deus, nós queremos viver contigo e andar contigo. Eu sei que muitas vezes, meu Pai, andar contigo é difícil. Muitas vezes, meu Deus, andar contigo é como se a gente estivesse caminhando na contramão. Todo mundo indo numa direção e nós estamos indo em outra. Eu sei, meu Deus, que andar contigo muitas vezes é viver um paradoxo atrás do outro, mas mesmo que seja assim, eu quero continuar te servindo, mesmo que seja para ser taxado como um estranho, como um esquisito, mesmo que as pessoas olhem para nós e não nos entendam, mesmo que as pessoas olhem para nós e nos critiquem, nós queremos continuar andando na tua presença. Eu oro, meu Deus, abençoando essas pessoas que estão aqui no nosso meio, na igreja. Todo mundo já entregou a vida a Jesus. Aqui no nosso meio todo mundo está caminhando contigo, e eu glorifico o teu nome por isso. Mas onde tiver alguém me assistindo agora que está afastado da fé, traz essa pessoa de volta para o aprisco, meu Pai. Traz essa pessoa de volta para a tua presença. Onde tiver alguém, meu Deus, que não está conseguindo caminhar contigo por causa das dificuldades, eu te peço, fortaleça esta pessoa para que ela caminhe firme na tua direção até o dia glorioso da tua volta, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Amém.